Alô, então, boa noite a todas e todos. Eu sou Antônio aqui da Livraria Tapera. Obrigado pela presença. Agradecer aqui ao Bruno, ao Giuseppe e ao professor Paulo Arantes aí pela presença. E agradecer por trazer mais um lançamento aqui, um debate bastante importante aí. Vou passar a palavra para o Giuseppe. Bom, boa noite a todos. Também vou começar agradecendo o Tapera por abrigar mais um debate. Agradecer ao professor Paulo Arantes por estar aqui com a gente neste lançamento, Salvador, que participou da organização. Então, eu vou passar... quem é que quer começar? Você, Bruno, que quer começar um pouco falando? Então, vou passar a palavra direto para o Bruno. Era para ele começar, mas tudo bem. Também quero agradecer ao Tapera Taperá, parabéns, né, por manter esse espaço e com uma agenda tão fecunda, né, tão rica, ocupando aqui no Espaço Metrópole, que é um espaço central na cidade. Agradecer ao Salvador, ao professor Paulo Arantes, ao professor Otília aqui pela presença e todos os demais. É o lançamento do nosso livro. Ontem a gente lançou em Osasco, lá na Unifesp. E, enfim, eu preparei aqui uma pequena fala, um pequeno texto, preparei para falar mesmo a partir do que eu escrevi. E esse texto, na verdade, já é pós-livro, né? Não vou falar do livro exatamente, mas eu vou desdobrar, talvez, algumas virtualidades que ele contém. Então, vamos lá. O título do texto é o seguinte: É preciso uma ideia. E ele se baseia numa citação do Godard, onde ele escreve Pas des idées justes, mais juste une idée, né? Chega de ideias justas, mas justo uma ideia. Um acúmulo crescente de textos, posts e livros inteiros dá testemunho do que seria uma politização de todos os âmbitos. Uma invasão generalizada da política que teria passado a esquadrinhar a vida pública e privada, os comportamentos, os discursos e os gestos mais cotidianos. Mas quando hoje se ouve politizar, ou fórmulas do tipo o pessoal é político, o leitor pode pôr-se em guarda. O que vem a seguir, muito provavelmente, vai ser uma tentativa de impor uma moral, para corrigi-lo ou censurá-lo, em nome da reta razão. Se nas últimas décadas, por um lado, a arena do debate se ampliou e se transformou, por outro lado, foi ocupada pela proliferação de ideias justas. Elas funcionam como um metro a serviço de uma insistente retificação de opiniões e comportamentos. Multiplicam-se os candidatos das ideias justas de direita e multiplicam-se os candidatos das ideias justas de esquerda, que, embora pareçam vocalizar uma grande diversidade de regimes de funcionamento do discurso, não se diferenciam quanto à banalidade total dos enunciados. Ao longo de todas as bandeiras do espectro partidário disponível no mercado da representação, os líderes parecem ter na ponta da língua um receituário exaustivo do que pode ser dito e o que não pode, do que fazer e do que não fazer, quais deveriam ser as pautas, quais são os códigos admissíveis, quais são os slogans em prol da unidade e quais são as senhas de identificação e de pertencimento. Tudo para confirmar o lado certo, a priori, e reafirmar o seu pertencimento a ele. Mas se tudo é político, nada é político. O difícil não é ter ideias justas, mas justo uma ideia. Basta uma única ideia. A onda de moralização, disfarçada de politização, não traz nenhuma ideia. Pode até trazer posicionamento, identidade, resposta para virtualmente todos os problemas que já estão pressupostos nos enunciados que ela traz. Um supermercado de opiniões prêt-à-porter. Mas, a rigor, nenhuma ideia. Por ideia, não estou me referindo a representações mentais ou conteúdos ideados. Ter uma ideia é raro, difícil, improvável. Envolve uma violência contra o hábito. Envolve avançar no terreno onde não há soluções, onde as opiniões não dão conta. Governos, campanhas, debates eleitorais inteiros, em regra, não têm apresentado sequer uma ideia.
E ter uma ideia em política, ou seja, particularmente em política, exige os meios da própria política, que os problemas sejam resolvidos por sua própria conta, o que é diferente do que ter uma ideia em economia, em engenharia ou em cinema. Difere, sobretudo, de uma ideia em moral, porque política não tem nada a ver com burilar uma coleção bem acabada de ideias corretas e exibir-se com ela. Nada menos político do que o politicamente correto. Maquiavel, nos discursos sobre a década de Tito Livio, foi o primeiro a teorizar que, para ser propriamente política, uma ideia não depende da justiça das finalidades ou da honestidade dos propósitos. Uma ideia não depende da intenção que ela carrega, mas sim da efetividade da adequação entre meios e fins, com o fito de exprimir-se na realidade. Em outras palavras, uma ideia em política é indissociável dos meios de sua expressão. A ascensão da antipolítica hoje reflete a falta de ideias no escopo da representação política existente. A plenitude da primavera global deflagrada na Praça Tahrir e nas intifadas do norte da África aboliu ideias até então expressáveis, que não mais convinham ao corpo dos protestos. Ao pretender dar sobrevida a ideias destituídas por esse ciclo, uma tendência pró-sistêmica que poderíamos se definir como extremismo de centro vem sucumbindo. Debate após debate, eleição após eleição, a vaga, no sentido de onda, antipolítica. O ciclo de primaveras foi a face positiva da crise da globalização neoliberal, que, a seu passo, encontrou como restauração, seja a regressão populista, seja a guerra civil, como na Síria, na Ucrânia ou na Líbia. Trump, Brexit, Salvini ou Bolsonaro surfam com desenvoltura na antipolítica, precisamente porque aqueles que se apresentam como os mais politizados, os profissionais da política responsável, são aqueles que menos fazem política. São aqueles que menos ideias políticas apresentam. Imaginam que reproduzir o senso comum ou apelar ao bom senso seria suficiente diante da vaga antipolítica. Contudo, o que vem aparecendo aqui no confronto direto, os apelos à responsabilidade, moderação e à consciência do eleitor têm reforçado o ímpeto de avacalhação manifestado pelos indignados. Manifestação com depredação de patrimônio público? Sim. Protesto mesmo com o iminente colapso do abastecimento? Sim, por favor. No Brasil, o levante de junho de 2013 e a greve dos caminhoneiros de 2018 passaram imperceptíveis para a representação política, a não ser como uma ameaça sombria, como um espectro, cuja ausência empírica confirma a sua força subterrânea. Contudo, ainda que não tenham constituído um movimento, no sentido substantivo orgânico de movimento, segundo as teorias dos movimentos sociais, mesmo que novos, esses foram movimentos de movimentos. Para falar com a matemática, os dois acontecimentos citados podem ser classificados como tensores, ou seja, provocaram um spin das conjunturas, uma torção das forças, de maneira que todo o resto passou a ser torcido por eles, mesmo na sua ausência empírica. E por isso eles constituíram, embora imperceptíveis, aquilo que deve ser percebido, o que não pode ser senão percebido. A decorrente mudança da percepção destitui o campo dos expressáveis e instaura um novo, do qual, todavia, a representação não só não deu conta, como também se acuou e reagiu. Além da repressão, a inundação das ideias justas, do politicamente correto de direita ou de esquerda, foi a única resposta aparentemente propositiva, de maneira que o sistema político segue rodando no falso das guerras culturais, entre entulhos narrativos, congestionamentos históricos de discursos e a intensificação e recrudescimento desesperada de velhas ideias. Lenin teve uma única ideia em política. Subiu nos ombros de Marx para crescer a ideia de luta de classe, a do partido. O partido, conforme Lenin, deveria emergir da classe e servir-lhe como uma vanguarda imanente, jamais se descolando de sua vitalidade.
Mas isso só aconteceu quando sintonizou o expressável, que coincidia com uma mudança de percepção. Em meio à penúria do final da Primeira Guerra, o leninismo não aconteceu nos termos do discurso marxista, mas das teses de Abril: paz, pão e terra. Entretanto, ainda com Lenin, a bolchevização da Rússia erodiu a ideia, até se transformar, sem maiores saltos, de maneira insensível, no stalinismo. Se o socialismo deveriam ser os sovietes mais a eletricidade, os primeiros se tornaram meras correias de transmissão, ou foram destruídos, como em Kronstadt. E o sonho fordista da industrialização soviética desagou no terror do Gulag e da coletivização forçada. Ao mesmo tempo, o stalinismo promoveu a moralização brutal da sociedade, quando o partido passou a ser a suprema corte das ideias justas. Na década de 80, Gorbachev pretendeu renovar a ideia leninista, e o efeito foi precipitar uma primavera, assim como havia acontecido em Tiananmen, só que uma primavera antissoviética, comprovando que a desestalinização tinha sido pela metade. No Brasil, a política do governo FHC pode ser simulada através da única ideia que teve. Alinhando-se à tendência neoliberal da globalização, a vassoura de Deus, para falar com Hegel, que é homenagem ao nosso professor, o enunciado do Plano Real deslocou a percepção sobre o que seria capital produtivo e improdutivo. Por um lado, operando como essa hegeliana vassoura contra os entraves da estrutura produtiva herdada da década perdida, e, por outro, associando cidadania e renda, ao restituir a moeda ao centro da disputa. Fez isso, contudo, compensando as perdas do capital oligárquico, percebido como improdutivo, enquanto remunerava sobejamente a articulação financeira do capital multinacional, percebido como produtivo. Foi aí que bateu no limite de sua elaboração política e cumpriu os meios expressáveis de seu tempo. Lula também teve uma única ideia em seu governo, uma única. Ao subir nos ombros de FHC, fez do terreno da moeda que havia sido colocado como disputa um ponto de partilha. A massificação da transferência de renda não foi apenas um programa entre outros, mas um novo eixo perceptivo do que é mais produtivo, ao redor do que o restante orbitou. Ou seja, além de FHC, um reinvestimento direto no capital humano, relacional ou cognitivo, como se queira chamar. Embora hoje teóricos da sociologia do trabalho chamem essa composição de classe de precariado, colocando acento na negatividade da nova composição, preferimos chamá-lo de cognitariado ou consumitariado, para colocar o acento na dimensão de classe que lhe subsiste. O lulismo, contudo, empalideceu a própria ideia, ao revincular a geração de renda ao plano emprego formal e, portanto, aos campeões nacionais alinhados no esquema do petrolão, já que o bom empregado formal é também o bom empregador, o bom patrão. A crise global do neoliberalismo, a partir de 2008, aprofundou um esforço de recauchutagem de ideias velhas. E Dilma foi a face mais emblemática dessa escolha estratégica do bloco lulista. O neodesenvolvimentismo surgiu na segunda metade da década passada com uma nova matriz econômica de inspiração chinesa, uma saída neo-arcaica vagamente industrialista. Enquanto isso, ao longo de todo o período, a inclusão proporcionada pelos governos FHC e Lula, um acoplamento entre as duas ideias, nutriu não um precariado, mas um cognitariado ou consumitariado. Foi esse o corpo do Levante de 2013, que varreu os meios de uma ideia, a essa altura, já encarquilhada. Para completar, depois de junho, os esforços por reformar a ideia lulista tiveram a mesma sina da glasnost, de Gorbachev, acelerar a faxina. Que hoje Lula se deixe coroar com uma ideia viva, mostra o quão esgotado ela se encontra, reduzida a um bem transcendente. Isto é, a uma instância para validar ideias morais. Contudo, não há aí nenhuma ideia política. No entanto, se há um saldo desse processo, é a renda da cidadania, inclusive para além do lulismo. Assim como, durante os governos petistas, o controle da inflação estava blindado para além de qualquer controvérsia político-partidária, e basta lembrar que Dilma levava um lembrete onde se lia que o controle da inflação deveria ser defendido com um bem em si, o posicionamento a respeito do programa Bolsa Família deixou de ser uma resultante da eleição para ser o que define o próprio resultado eleitoral,
tendo sido incorporado à direita e à esquerda, acima das bandeiras. É verdade que o período da redemocratização tem um passivo imenso, intolerável, mas, pelo menos, consolidou como saldo o terreno da disputa da moeda e a lógica de transferência direta da renda como um dos polos de tensionamento entre a taxa de lucratividade e a de salário real. Se o espírito antipolítico do tempo tem conduzido as indignações, a ação direta e a avacalhação, existiria um meio para daí exprimir uma terceira ideia nessa série? Talvez sim. Mediante um núcleo de reorganização de um novo sistema de proteção social baseado na renda universal, um common fare. Então, para concluir, ainda é possível hoje uma ideia política, ou estaremos fadados às revoltas desconjuntadas e antipolíticas que se conectariam num tempo cariológico? Sim. E aí, a resposta é sim, da minha fala. Mas teria de ser criada. Esse é o último ponto. Ter uma ideia é um ato de criação. Mas isso não significa nem tirar a ideia da cabeça para depois aplicar, o que é uma hipótese idealista, nem derivá-la da correlação de forças materiais numa dada conjuntura, o que seria uma hipótese materialista, de uma análise da situação gramsciana. Ambas as abordagens negam o trabalho criativo da ideia em política. Para exprimir-la no real, é preciso acompanhar a mudança de percepção. As primaveras árabes, julho de 2013 ou o maio caminhoneiro não foram experiências onde se encontrariam ideias confusas, de misturas entre corpos, imperativos bruscos, gritos irracionais de indignação e interpretações mais ou menos apressadas e passionais dessas situações. Como se os signos afetos em questão devessem ser severamente criticados, depurados, denunciados, binarizados e devolvidos à noite de sua ausência de formas. Pois nada falta a tais movimentos, e quando lhes atribuímos um déficit, de organização, de discurso, de precisão ou de bandeira, na realidade medimos a nossa própria falta em relação a eles, o quanto chegamos cedo ou tarde demais. Bom, eu não vou falar muita coisa, eu vou dizer 2, 3 coisas com relação ao projeto desse livro, o seu conteúdo, a sua estrutura, assim como eu o vejo, e de maneira muito sintética e esquemática, digamos que ele é o encontro, para mim, de um balanço mais de 10 anos depois, de um outro trabalho que eu fiz, assinado com Negri, publicado em 2005, e que era uma tentativa de adequar o debate que tinha suscitado o Império, aquele livro que o Negri escreveu em 2000 com o Michael Hart, sobre a globalização, as novas formas da soberania, adequando esse livro ao debate sul-americano, em particular entre México, Brasil e Argentina. Naquele livro, a tentativa era, em parte, responder às polêmicas que a proposta em termos de império tinha determinado com relação àqueles que pensavam que não havia possibilidade de pensar uma resistência sem um fora, e que, portanto, o tema do imperialismo e de uma trajetória alternativa anti-imperialista era a condição sine qua non para poder pensar a resistência. Então, a ideia era de dizer que, ao contrário, o que se dizia em geral com relação à globalização valia ainda mais no Sul e na América do Sul, na medida que, na América do Sul, sempre estivemos dentro dessa dinâmica da globalização e que o biopoder e a biopolítica, desde o início, eram o terreno de organização do processo de desenvolvimento e subdesenvolvimento. E, ao mesmo tempo, tentávamos pensar os impasses, digamos, dessa relação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento e uma perspectiva que fosse aquela da construção do comum, que fosse aquela de uma capacidade de ir além da polarização entre neoliberalismo e neodesenvolvimentismo. Eu acho que, um pouco mais de 10 anos depois, o que podemos ver com a derrocada do governo petista e a dupla dimensão de como isso aconteceu entre o movimento de junho,
o movimento pelo impeachment e, em seguida, todas as narrativas construídas em torno ao impeachment, ele mostrou que, de fato, neodesenvolvimentismo e neoliberalismo se retroalimentam e que essa retroalimentação entre esses dois mecanismos, na realidade, constitui e renova esse enigma do disforme, na medida que ele é pensado como um informe que precisa de encontrar uma forma, seja aquela da moeda neoliberal ou seja aquela do emprego industrial neodesenvolvimentista. Então, um dos primeiros determinantes é um pouco esse do projeto do livro, do tentativo que fizemos de fazer uma atualização dessa reflexão teórica e política. E um segundo é uma reflexão com relação ao que defendíamos antes de junho, né? Essa ideia de que, com relação à inflexão lulista do Partido dos Trabalhadores e da esquerda, e da hegemonia na esquerda, esse lulismo tinha duas dimensões. Uma dimensão hegemônica, estatal, neodesenvolvimentista, né? E uma dimensão selvagem, que dizia respeito àquilo que um jovem pesquisador paulista, Hugo Albuquerque, tinha definido como a emergência selvagem da classe sem nome. A análise que fazíamos, isso digo antes de junho, era de dizer, contrariamente aos termos do debate sobre a nova classe média, com as suas derivações entre a nova classe média como definição neoliberal hegemônica no governo do PT, e as duas tentativas de criar uma alternativa a isso, uma que vinha pela antropologia e a sociologia cultural do GC, que falava dos batalhadores brasileiros, ou pela crítica um pouco marxista do Postman, que falava dos trabalhadores pobres. E, para além dessas três abordagens, o que tínhamos era uma dimensão selvagem de mobilização que indicava um outro caminho. E eu acredito que, em parte, isso foi confirmado em junho, quando essa dimensão selvagem da nova composição de classe, nova composição do trabalho metropolitano, se constituiu em torno dos temas da mobilidade e, a partir disso, conseguiu agregar a multiplicidade das formas de resistência diante dos projetos neoliberais e neodesenvolvimentistas. E, ao mesmo tempo, quando penso a essa dimensão selvagem e a como isso foi pacificado depois de junho pela esquerda, e sobretudo pelo PT, penso a aquela descrição que aquele psicanalista húngaro, o Sándor Ferenczi, faz do processo de domesticação, né, do taming em inglês, né, como uma alternância sistemática entre imposição e sedução, e aonde o pavor da imposição, do hard power, se articula sistematicamente com o amor da sedução, do soft power. E a domesticação não é o fato de passar de um ao outro, mas de alternar sistematicamente esses dois termos até que o sujeito se rende, porque perde toda a capacidade de reencontrar uma linguagem e um sentido e fica totalmente confuso, totalmente incapaz de acreditar na sua própria potência. Eu acho que essa domesticação de junho é o que nós vivenciamos, com todas as consequências, e dentro dela é que ainda estamos. E esse livro pretende ser uma tentativa, reconhecendo a dimensão enigmática dessa condição, de trabalhar na construção de contribuir a um discurso, a um regime discursivo que tenha algum compromisso com a verdade. Então, eu termino por aqui e passo a palavra para o professor Paulo. Boa noite. Obrigado pelo convite do Antônio e dos autores do livro. Eu vou destacar alguns pontos deixo a ideia do Bruno para depois, para a hora do debate. Alguns pontos do livro, rapidamente.
O primeiro ponto deles é que, enfim, ele destrava, ou pelo menos a gente sai desse realejo, desse fla-flu interminável entre neoliberalismo e neodesenvolvimentismo, como se fossem duas enteléquias, ou pelo menos o lugar comum a respeito do neoliberalismo, o senso comum sobre neoliberalismo, que é uma palavra muito inadequada e quase jornalística para a macroeconomia, desregulação, privatização e coisa que o valha. Isso banaliza demais e faz, e apenas tem, no momento, tem apenas um valor eleitoral para fazer o confronto de palanques, mais nada. De modo que a primeira parte do livro, que é uma redefinição, uma redescrição do que é esse neoliberalismo, uma matriz, como todo mundo sabe, é Foucaultiana. Isso não é apenas uma marca de origem, é mais do que isso, enfim, é um fenômeno muito curioso, essa redefinição que o Foucault deu de maneira premonitória no fim dos anos 70, 78 para 79, num dos cursos no Collège de France. Ele começou a falar de uma coisa que ninguém falava naquela época, chamada neoliberalismo, fora os estudiosos da história das ideias econômicas, e ficou por isso mesmo. Depois, nos últimos anos, ele começou a estudar o cuidado de si e ficou à margem as especulações que ele fez sobre o neoliberalismo como uma razão governamental, como uma coisa que tem que ver com conduta e tem que ver com racionalidade, no sentido que o Weber havia dado isso há um século antes. E quando foi finalmente publicado esse livro, junto com isso, eu refazendo, está no livro deles, a primeira parte, e não é apenas uma lenga-lenga Foucaultiana, é um uso imaginativo. Já vou dizer onde é que está esse uso imaginativo. Quando aparece o curso é publicado, causa um grande, tremendo rebuliço, dado o caráter profético e ao mesmo tempo incompreensível. Por que ele está dizendo aquilo? Quando naquela época já neoliberalismo já se entendia como uma espécie de estilização ou de thatcherismo, qualquer coisa assim, e havia uma ideia nova que começou a prosperar. Inclusive, eu tenho a impressão que no Brasil, fora, digamos, o lado dos cariocas, Tony Negri e companhia, aqui em São Paulo, pelo que eu falo, Brasil é São Paulo, aqui começou a chegar com o Foucault mesmo, e ele foi responsável por uma onda de leitura dos movimentos sociais naquele momento. Pela primeira vez, se começou a fazer um enfoque original a respeito do que era o lulismo, o petismo, e o que tinha sido essa grande reviravolta no Brasil a partir dos anos 90, e quando alguns jovens sociólogos, inspirados no Foucault, ver como é que as coisas funcionam no Brasil, o desembarque das ideias são assim, começaram a perceber que os movimentos sociais clássicos que vinham lá de trás, do fim dos anos 70, quando os novos personagens entraram em cena, e que é justamente aquilo que o Hugo Albuquerque chamou de petismo selvagem, que o Giuseppe mencionou agora, começaram a se metamorfosear para uma espécie de dinâmica interna e começaram já no fim dos anos 90, início dos anos 2000 para cá, a funcionar como empresas. E essa constelação, esse arquipélago de empresas, essa galáxia de empresas no chão da fábrica social, que começou a aparecer, ser diagnosticado como o real neoliberalismo. De modo que, entre outras coisas, o petismo, eu acho que os nossos autores concordam, eu também penso assim, entre outras coisas, não é só isso, obviamente, mas ele é um dos responsáveis, é uma das pernas pelas quais, juntamente com o terceiro setor e os governos anteriores, na era tucana, ele azeitou, por assim dizer, essa máquina capitalista nova, chamada de neoliberalismo, inventando alguma coisa chamada o governo do social. De modo que o PT não deixa de ser o petismo, o lulismo, neoliberal ou não liberal, se ele privatiza, se ele não privatiza, se o pré-sal é concessão, se o pré-sal é X ou é Y, isso é bobagem. O petismo, ele inventou, e essa é uma invenção tremenda, está aí, por isso que o Lula tem razão, se eu sou uma ideia, ele inventou o governo do social. E nós estamos começando a perceber que a presença ou não desse governo do social associado ao capitalismo tal como nós o conhecemos, a acumulação continua do mesmo jeito. Nós vamos perceber que isso faz uma tremenda diferença, estamos percebendo agora, em que há um desgoverno do social, um outro tipo de governo do social, que não está, e esse governo social não é um governo paz e amor, é um governo armado, entre outras coisas. Armado, o PP, por exemplo, é um governo do social. Bom,
Já mudar o foco para esse plano muda completamente o diagnóstico que nós fazemos da situação que se vive no Brasil há pelo menos 40 anos, pelo menos desde a famosa... Os tucanos não são neoliberais apenas porque privatizaram isso ou aquilo, privatizaram a Vale. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Eles começam a ser neoliberais, se nós quisermos usar a terminologia, quando eles reformam o Estado, e através do Estado reformado, eles regulam de outra maneira os mercados. A construção neoliberal de mercado é uma construção política que precisa de Estado. Não é à toa que o neoliberalismo começa no centro com os grandes Estados sociais-democratas, como os Estados sociais, como a Inglaterra, depois a Alemanha, ou a França com Mitterrand. E não é por acaso que o neoliberalismo chega em vários lugares, chega na França, chega na Alemanha, pela mão da esquerda, e chegou aqui pela mão da esquerda também, e uma esquerda muito sujeira. Não nos esqueçamos que os tucanos eram de esquerda. Depois o PT. Então é um tandem, é um condomínio tucano-petista que deve ser encarado como um período só. Quando o Bruno estava falando de subir nas costas, um sobe nas costas do outro, é uma imagem que está no 18 Brumário, ele lê bastante o 18 Brumário. O Lula sobe na costa do FHC, que subiu nas costas do Collor. Aliás, o FHC disse que o Collor era diferente, é novo, então nós temos que ajudá-lo. Isso lá para trás. Bom, mas voltando. Então, a primeira parte do livro é para desarmar esse debate bolorento, inócuo e sectário de guerra cultural entre neoliberais, e ortodoxos e sociais, desenvolvimentistas e por aí fora. Isso desaparece. A segunda parte, já estávamos começando, eu antecipei um pouco, a terceira parte, que é sobre o que eles chamam de desmoronamento, os dois autores, desmoronamento do progressismo, que é uma outra contribuição. Essa análise do progressismo me parece uma boa contribuição, e a expressão, a oposição que eles usam, que os dois autores, que o Giuseppe e o Bruno usam, não está mencionado, mas eu acho que remonta a um teórico uruguaio, que é o Gudinas, que fala em progressismo, para caracterizar todos esses novos regimes pós-neoliberais, ou não neoliberais, ou populistas, como quiser chamar, as denominações são fluidas, não importa muito, que começaram a ganhar eleições, diante do desastre. Foi as administrações anteriores, a partir do fim dos anos 90, até a debacle atual, um por um, foi um efeito dominós. Eles chamam de progressistas, esses governos progressistas. Bom, essa expressão do Gudinas eu acho muito interessante, porque ela vem acoplada a alguma coisa chamada esquerda. Então, uma oposição entre esquerda e progressismo. E no balaio desse progressismo entra muita coisa, como neodesenvolvimentismo, governo social, assim, e por aí afora. A esquerda é uma outra coisa. A esquerda não é... De modo que nós acostumamos a associar a esquerda ao progressismo latino-americano. Quando a oposição entre a esquerda e esse progressismo, ela apareceu e explodiu, sobretudo para nós, ele explodiu em junho de 2013. Nós, pelo menos, vimos, pela primeira vez, é uma grande novidade no Brasil, fora alguns anarquistas perdidos por aí, e não tão perdidos, mas reaglutinados. A esquerda no Brasil, desde que ela nasceu, ela sempre foi desenvolvimentista. Então, para aparecer uma esquerda não progressista, e, portanto, não desenvolvimentista, ela apareceu em junho. Mudou. Eu acho que esse contraste está presente no livro, e depois o diagnóstico final desse desmoronamento do progressismo. Só que há um miolo, e é esse miolo que eu gostaria de discutir um pouquinho, porque me concerne muito o miolo do livro. Eu não me lembro mais o título, mas é Biopolítica do Desenvolvimento do Brasil. Os 3 subtítulos são um conceito descolonizado de biopolítica. Eu não vou entrar nessa coisa, essa hora da noite. Biopolítica e descolonização é muito pesado. Mas o paradigma da formação e o biopoder me interessa, e o biopoder entre o mar e os sertões também me interessa, e eu vou usar um pouco isso. No progressismo, entra alguma coisa chamada formação. O disforme do título, o título é um pouco... A gente não entende direito o que é o enigma do disforme. O que é esse disforme? Na conclusão é explicado um pouquinho, o Giuseppe e o Bruno diziam o seguinte: neste livro,
nesse livro, o nosso enigma no Sul Global e no Brasil não foram as razões do porquê não se deu a formação do Estado-nação forte com classe média proletarizada e estruturas sociais rígidas. Seu enigma do disforme significa para nós esse não é enigma, é um falso enigma, é um claro enigma, diria Drummond. Por que o Brasil não é europeu? É isso, mais ou menos isso. Por que nós não conseguimos reproduzir uma sociedade de classe com classe operária, classe média, classe dominante, capitalismo, Estado, uma certa coerência formal, direitos, proteção social? Por que nós não reproduzimos a Europa do pós-guerra? Que era, digamos que era o sonho do desenvolvimentismo. Ora, como eu disse, a esquerda nasce no Brasil, ela é sempre progressista. Alguém que é progressista e esquerda são praticamente sinônimos. Nós somos isso. A ideia, portanto, há uma grande tradição no Brasil, que é a tradição crítica brasileira, que é a ideia de formação, isto é, o debate de fundo social, político, intelectual, cultural no Brasil desde o fim do século XIX, desde a República, desde o Império, e desde a República, e depois, a partir dos anos 30, sobretudo a partir dos anos 30, é como nós conseguimos extrair uma nação de um entreposto comercial. Esse é o fundo do debate, a passagem da colônia à nação. Portanto, formação nacional não é nacionalismo no sentido trivial e bobo do termo. Significa a formação de uma sociedade. E essa sociedade, do ponto de vista progressista da esquerda brasileira, que sempre foi desenvolvimentista no sentido amplo, não no sentido estrito senso, essa é a formação. E aí tem vários tipos de formação, desde o Caio Prada até chegar no Celso Furtado, passando por literatura com Antônio Cândido, passando por política. Tem o Faoro, tem uma montanha de gente. Uma montanha de gente é justamente é preciso que a sociedade brasileira, que vem de alguma coisa que é o horror, que é a colônia, que era o ergástulo do mundo, como se dizia, que enfim, foi um inferno, a conquista e depois a colônia. Como é que nós conseguimos extrair daquele espaço puramente mercantil, e espaço da violência e da mercadoria, extrair uma sociedade, e uma sociedade, portanto, nacional. Era isso que pensava o Caio Prado, desde o livro dele, lá de 42, a ideia era essa. Como é que nós conseguimos introduzir um nexo moral num entreposto comercial cuja base é o trabalho escravo? Ora, toda essa tradição, essa tradição crítica, ela gira em torno disso. Portanto, necessariamente, ela tem que se pensar com um termo de comparação ausente. O que nós queremos ser e não somos. Como é que nós passaremos para... Como é que deve ser essa passagem para o moderno como emancipação? Aí, os itinerários de autor para autor, durante mais de meio século, vai variar, desde uma revolução nacional até uma espécie de um desfecho socialista, que ninguém sabia dizer qual seria a identidade. Ora, isso está no caroço do nosso DNA, sobretudo os mais velhos, como é o meu caso. Nós somos cria dessa linha de pensamento, dessa tradição crítica, que é muito, e que tem que ver com uma espécie de aprendizagem intelectual, quem aprende a pensar refletindo sobre esse enigma, de fato, chamado Brasil, que é uma coisa, a gente não sabe se existe ou não existe, se tem forma ou não tem forma, como é que se reproduz, por que os modelos europeus não se aplicam aqui, ou se aplicam de uma maneira diferente, como é que nós não podemos ser sociólogos weberianos aqui, e por aí afora. Ora, isso que é, por alguns autores aqui, os nossos dois autores chamam de o paradigma da formação, o paradigma da formação do Estado-nação. Não se trata de dizer que é um paradigma equivocado, é um paradigma que tem uma data histórica, ele é um resultado histórico, e como resultado histórico, num determinado momento, ele será passado para trás. E é esse momento que nós vivemos. Aí as datas variam, e a noite adentro não posso falar isso. Onde a gente data a extinção, o envelhecimento, a obsolescência desse paradigma, já é meio caminho andado quanto ao diagnóstico dos tempos que nós estamos vivendo. Ora, os nossos dois autores, o Giuseppe e o Bruno, eles deixam de lado, é um falso enigma,
Nós não estamos mais obcecados com esse país possível, com essa ordem social. Mesmo, isso é, se nós somos de esquerda, socialistas, assim por diante, nós queremos ter luta de classes como nós temos na Europa, e, portanto, essa luta de classes vai engendrar instituições, e essas instituições engendrarão um Estado social, e, quem sabe, mais adiante, um passo à frente, que será algo como um socialismo, tal como nós conhecemos, que é homogêneo em relação a essa história progressista que vem da descolonização, da Revolução Francesa, passa pela Revolução por aí afora. Ora, essa maneira de pensar, para alguém que vem dessa tradição e lê livros como esse, não é o primeiro, já o outro, o Global, citado pelo Giuseppe, ele sabe, ele está rindo porque eu sou mencionado, eu estou lá, sou personagem do livro dele. Eu não tive tempo de reler, mas eu estou falando de memória. É um abalo sísmico pensar isso. É muito difícil alguém não pensar, mesmo que a gente diga o seguinte, desculpem, eu tenho que explicar um pouquinho mais essas coisas. Diz o seguinte, olha, essa ideia que nos é atribuída de uma falta, de uma ausência, de algo que precisa ser completado, que não existe, que nós nunca alcançamos, essa teleologia imaginária de um capitalismo com leis e direitos ao qual nós chegaremos, essa tradição crítica, ela se bifurca várias vezes. A primeira bifurcação dela se dá em 64, entre 64 e depois, e mais adiante, ela diz o seguinte, isso é capítulo encerrado. A ideia de uma acumulação endógena, uma geração endógena de tecnologia em moeda conversível, que é a ideia desenvolvimentista, portanto, da industrialização que vem da CEPAL, está rifada. 64 não é apenas Guerra Fria, é um esgotamento interno, nós não teremos mais uma dinâmica própria, tal como os Estados nacionais que nós conhecemos na Europa. Acabou. Em 64, isso foi aposentado definitivamente, de modo que dizer que essa tradição crítica sempre acreditou nisso, não é verdade. Ali ela já bifurca pela primeira vez, e bifurca dizendo o seguinte, aí começam a aparecer as teorias da dependência, dizendo que o capitalismo não é possível no Brasil, ou, se é possível, ele é dependente e associado. Vocês conhecem essa história? Então, um dos formuladores dessa teoria tornou-se presidente da República. E não por acaso, ele tornou-se presidente da República porque ele entrou numa coisa chamada classe política, que é um estamento, em países não só na oligarquia europeia, mas aqui também mais do que... Mas por quê? Ao entrar, e quando ele diz não esqueci nada do que escrevi, está totalmente certo, ele passou por outro lado para comandar a política que ele havia formulado, isto é, a dependência associada. Exatamente isso. Portanto, esqueçam a ideia de capitalismo, digamos, correndo, a história do capitalismo correndo a nosso favor e que a periferia vai recuperar o seu pseudo-atraso. Esqueçam isso. Nós o minimizamos demais. E, ao esquecer isso, significa que nós não seremos jamais, não seremos, isso não faz mais sentido, um Estado-nação europeu. Por isso, tem alguns milhões de desempregados que, infelizmente, nós temos que chutar na praia. Não podemos fazer nada, ou seja, entregues à caridade pública. É em cima disso que o petismo constrói e vai governar esses inempregáveis de uma maneira muito criativa, mas aí a história é muito grande. Bom, eu vou dar um salto mortal, porque senão a história vai muito longe, mas para chegar na conclusão deles, que eu quero atenuar, porque ela é chocante mesmo e eu acho do maior interesse. Que eles dizem o seguinte, os dois autores, quando nós abandonamos esse paradigma da formação de um Estado-nação, tal como manda o figurino socialista, com luta de classes, tudo, sindicatos, revolução no fim no happy end, mas enfim. Quando nós abandonamos isso e entramos na era, digamos, do pós-fordismo, pós-século soviético, o capitalismo flexível, como quisermos denominar, aí a terminologia é muito variada. Dominação financeira, que também é uma coisa, é uma bobagem. Como dominação financeira? O que é isso? Bom, mas voltando. Se nós abandonamos esse modelo que formou, de certa maneira, a inteligência brasileira durante quase um século, o que nós encontramos nesse mundo pós-fordista? Isto é, a sociedade salarial não se formará no Brasil. A sociedade do trabalho começou a ser edificada na era Vargas e que o petismo original, que eles chamam muito bem de petismo ideológico, petismo estatutário, o petismo socialista ou social-democrata, imaginava completar, e quando ele chega ao poder, não existia mais essa base social para construir uma sociedade do trabalho, então ele ficou falando sozinho. Ele não ficou falando sozinho, ele inventou um outro governo, sem saber que estava inventando um outro governo dessa base inexistente. E começou a governar esse mundo pós-fordista brasileiro, mesmo que o fordismo brasileiro se resuma ao ABC, não mais do que isso. Bom,
Quando isso acontece, e nós não temos ainda um diagnóstico consolidado à altura dessa tradição crítica que ficou para trás sobre o que é esse Brasil, depois de 64, na minha periodização é depois de 89, 90, quando de fato fica claro que não haverá mais desenvolvimento, que é famoso, a não ser nostalgia do desenvolvimentismo militar. Neodesenvolvimentismo é nostalgia, prestem atenção, que ele sempre, um ou outro ideólogo do petismo acaba elogiando no subtexto, subliminarmente, o governo Geisel, que completou com seu 4º programa, completou a nossa planta industrial, a nossa matriz industrial, por ali vai. Então, é como se pudesse reatar com o programa da ditadura. Tem outro, desenvolvimentista. O projeto estava aí, isso foi derrubado, por isso que eles daí a birra com o império, porque é o Brasil potência que veio água abaixo, construído nesse lastro de barro imaginário, mas era essa a ideia. Mas isso é uma outra conversa. Mas, voltando, a ideia nova que eu acho que tem aqui no livro, não só nesse livro, nos vários escritos dos 2 autores a quais eles remetem, é o seguinte: esse mundo novo, pós-desenvolvimento, pós-fordista, ou pós-sociedade salarial que não se completou, a ideia de que ela se completaria não faz o menor sentido, sempre foi o nosso mundo. O que eles estão dizendo, a compreensão, aí sim, aí tem que começar. Se é um programa de pesquisa e de intervenção política, aí a coisa demanda vários e vários coletivos, inclusive de pesquisa, eles estão nada mais, nada menos dizendo o seguinte, usando a terminologia dos autores Foucaultiana, que é biopolítica e biopoder. O nosso passado colonial ele é presente e sempre foi biopolítica. A empresa colonial é uma das matrizes da empresa neoliberal que infecta, ou do empreendedorismo neoliberal que infecta o mundo. Essa é, digamos, a ideia, uma ideia do arco da velha. Estão dizendo o seguinte, é como se nós somos ainda contemporâneos daquilo que foi a acumulação primitiva, que foi a colonização, foi simplesmente o patamar dos clássicos da industrialização europeia. Eles estão dizendo o seguinte, eles estão dizendo que lá essa aparente hecatombe, e que depois foi administrada por 2 eras governamentais sucessivas, essa aparente hecatombe é o nosso presente. De modo que nós nunca fomos tão modernos quanto na colônia. Bom, aí há uma vasta literatura dizendo que a colônia estava na vanguarda da economia, da geopolítica mundial. Ela simplesmente eram empresas transnacionais que operavam globalmente, colocaram produtos no mercado internacional, inventaram esse mercado internacional, tinha uma rota triangular transoceânica e era movida a trabalho escravo. Aonde, de certa maneira, estabelecendo uma continuidade, já há vários autores pensando nisso no Brasil, já há um debate antigo sobre capitalismo e liberalismo, a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Por isso que volta e meia volta o trabalho escravo no capitalismo. Não há incompatibilidade. Se não há incompatibilidade, então, o que a colônia nos diz? Ora, e com isso eu vou encerrar. Eu passo a bola para eles para ver se eu estou lendo certo. Há um livro muito interessante, e eu acho que depois eu vi que está na bibliografia, mas eles não sei se eles citam, de 2 historiadores americanos, o Leineboff e o Reidecker, chamado, e foi traduzido no Brasil, recomendo vivamente. É um livro, eles são considerados historiadores malucos, de tão heterodoxos, mas eles são geniais. Chama A Hidra de Muitas Cabeças. Eles dizem o seguinte: o processo colonial, eles estudam praticamente o Caribe, mas vale para todo o Novo Mundo. Basicamente, são 3 séculos insurrecionais, que vai de marinheiros, escravos fugidos, tudo que você possa imaginar de ralé colonial, era ralé insurgente. O trabalho era uma imposição óbvia para todo mundo, era trabalho escravo, e essa ralé insurgente domina e ela é uma precursora do que vai acontecer na Europa. Enquanto a Europa estava transitando até o grande confronto na Revolução do antigo regime para o novo regime, o novo mundo já era totalmente moderno e era aparentemente caótico, mas insurrecional, portanto, produzia uma hidra, era a hidra revolucionária com muitas cabeças. Digamos, essa explosão contínua que esses 2 historiadores estudam, me mostram como é que isso funcionava. Portanto, como é que essa
insurgência permanente, insurgência porque era trabalho escravo. A única coisa que o escravo não tem direitos sociais, ele quer fugir ou matar. Não tem como, não tem... Portanto, o problema é como governar isto. Como governar esta população, como governar esses territórios, baseado na mercadoria quimicamente pura e no trabalho quimicamente puro, que é o trabalho escravo. E sem sociedade. Portanto, é o espaço econômico do capitalismo por excelência. Portanto, é aqui, quando um liberal como Locke diz, no começo tudo era América, ele está falando disso. In the beginning, all was America. Isto é, era o que depois o Hobbes, o Carl Schmitt, estudando Hobbes, vai dizer, era o reino da exceção. Enquanto nós domesticávamos a guerra na Europa, através de Westfália, ela comia solta naquilo que depois o Marx vai chamar de acumulação primitiva, que era a nossa colônia. De modo, como é que isso era governado, conduzido à conduta desses insurretos, a contraconduta potencial de todos esses insurretos. Os marinheiros eram um motim atrás do outro. Bom, eles contam toda essa história. Ora, o que são essas empresas? Como é que se governavam as pessoas daquele jeito aparentemente caótico, mas era a ordem que ia se anunciar para aquilo que ia acontecer na Europa depois. De fato, aconteceu. Quando aparece alguma coisa chamada fascismo ou nazismo, a reclamação, a queixa dos bons europeus era isso, mas como? Isso é uma atrocidade, é bárbaro. Como os alemães, ou os fascistas, ousam tratar os europeus como se nós fôssemos coloniais? Esse é o problema. Então, se repete lá. Ora, há muitos estudos de gente estudando, por exemplo, o Code Noir, o Código Negro feito na França, iluminista, por assim dizer, que é um manual de gestão de capital humano de tipo neoliberal. Tem um livro extraordinário que vai em cima disso, é o do Rafael Marquesi, sobre a escravidão no Brasil, e é um estudo do Code Noir. E por aí vai. Então, nós começamos a ver, digamos, similitudes entre o nosso passado colonial e o nosso presente, que nós podemos chamar de outra maneira, e começamos a ver que esse Fordismo, essa sociedade salarial almejada como um paradigma, foi um breve intervalo que durou 30 anos, os famosos 30 anos gloriosos, que pouco tem a ver com a natureza real do capitalismo. Foi um desvio, foi uma trégua, depois que eles foram derrotados militarmente na Segunda Guerra Mundial. Por isso que eles estão aí, vivíssimos da Silva, que a derrota foi só militar. E houve uma trégua. Essa trégua se esgotou por N razões, há mil interpretações, e nós voltamos a uma coisa onde nós não nos reconhecemos. Mas por quê? Aí vem a nossa contribuição do Giuseppe e do Bruno, dizer, mas como? Nós estamos em casa. Nós estamos em casa. Então, é possível, agora, se nós pensamos em termos globais, isso está acontecendo na África, na Ásia e por aí afora, e o que é essa hecatombe planetária, que são as grandes migrações dos refugiados, a Europa está explodindo por causa disso. E é muito semelhante ao que aconteceu no entreguerras. Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, havia também milhões de deslocados na Europa. Populações supérfluas, que a Hannah vai estudar mais adiante. Então, há um parentesco entre essas duas coisas, e é mais ou menos isso o que nós encontramos nesse livro, em toda a bibliografia que eles usam, em vários escritos deles, de modo que é uma cartografia, eu acho, um mapa mental o que pode ser uma esquerda não progressista no Brasil, que é uma heresia. Uma esquerda que não fala em desenvolvimento e alcançar o paradigma ocidental do pós-guerra, e não fica subindo em caminhão de som para pedir emprego, para fazer outra coisa. Bom, então, é mais ou menos essa minha observação. O que eu quero dizer é que mesmo essa tradição crítica maltratada, ela não se trata de um equívoco, ela tem uma gênese histórica e tem uma data histórica, ela é um resultado, temos que saber quando é que ela falece. O problema é que os que foram educados, formados, mesmo que não saibam dessa tradição, não sabem que ela se extinguiu. E não sabem que ela se extinguiu por um problema muito, muito simples, de curto-circuito ideológico. É que eu deixei de lado o petismo, mas o petismo ele incorporou essa tradição crítica sem saber. Então, ele se apresenta como a realização dessa tradição crítica brasileira secular, de prestígio, de fato, e um prestígio real, intelectual e cultural, porque elas pensaram no Brasil, era uma ideia nova sobre o Brasil. E começou lá atrás. E não é por acaso. Isso foi possível porque o PT, ao contrário do Partido Comunista, não tem doutrina própria. Não tinha marxismo, não tinha leninismo. Podia, portanto, aceitar todas as correntes doutrinárias, intelectuais, de braços abertos, porque a nossa doutrina é a nossa existência como tal.
o fato de que isso ocorreu não é por acaso que os primeiros a subscreverem, a assinarem a ata de fundação do PT no Colégio Sion, quem foram? Mário Pedrosa, Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido e por aí. Isso não é uma enumeração infamante dado a, digamos, o estado ignominioso em que essa instituição se tornou, esse partido. Não é nada disso, pelo contrário. É o sinal da grande originalidade do PT. O PT foi um acontecimento na história da política do Brasil. E quando isso ocorreu, era claro que todos esses grandes intelectuais, não só porque tinham inclinações de esquerda, eram socialistas, eram pessoas de bem, digamos assim, progressistas, queriam simplesmente esse horror chamado Brasil aliviasse um pouco o padecimento dos seus patrícios, não mais do que isso. Mas, ao se reconhecerem naquele partido, estavam dizendo o seguinte: esse partido que abandonou o desenvolvimentismo dos militares, o PT, quando nasceu, não era desenvolvimentista, pelo amor de Deus. E viu que a alternativa insurrecional lutar armada estava sem base social, estava rifada, então eles estavam encontrando algo novo, um caminho novo. Esse caminho novo parecia, os olhos desses pais fundadores da nossa tradição crítica, como um projeto finalmente, de assimilação daquilo que o Caio Prado chamava os impasses do inorgânico, que seriam os futuros proletários, ao qual o Brasil com os quais deveria encontrar o seu destino social, revolucionário e assim por diante. Estava se completando. Por isso que eu gosto de citar uma observação de um jovem historiador de uma faculdade chamada FACAMP, mas ele não gostou muito do que eu citei uma vez, então não vou dar mais o nome, já dei FACAMP lá. Ele disse o seguinte: mas, Paulo, quando você falou na absorção dos inorgânicos por alguma coisa, como o partido que você disse, você quer dizer que... Então, não, ele falou o seguinte: o Lula presidente significa que, finalmente, o inorgânico de que falava o Caio Prado foi reabsorvido? Olha, sei que está dizendo, não sou eu, mas... E aí eu completei, mas se é assim, então a Revolução Brasileira era isso? Bom, só que, quando o círculo se fecha, no auge petista de 2012, aí quando começou a apoteose mental de entrar na geopolítica mundial, de negociar o acordo do Irã e Estados Unidos, mas, enfim, com Erdogan e comunismo, se reconhece. Entrou Putin, então, coisa incrível. Quando essa apoteose se consolida, aí, de fato, com respaldo na opinião pública mundial, that's the guy, é claro, o cara está quebrando o nosso galho, é um salvador. Bom, desculpa. Quando isso se realiza, ele diz o seguinte: o grande projeto da tradição crítica brasileira, essa tradição na qual as pessoas que escreviam e pensavam sobre o Brasil estavam, ao mesmo tempo, entendiam aquilo que escreviam como um engajamento político, então, era um empenho político, se completou. Está escrito em vários lugares, gente boa, gente de uma estatura, de envergadura, dizendo: olha, se o Celso Furtado estivesse vivo, ele não acreditaria no que está vivo. A nossa formação, interrompida em 64, a construção nacional, ela foi retomada e possivelmente em nenhuma geração estará concluída. Com isso, nós explicamos muita coisa da regressão intelectual e política dos tributários dessa tradição, porque eles ficaram sem assunto. E se realizou. Então, qual é o assunto? O assunto era justamente essa falta, essa negatividade que não existe. Não chegávamos lá. E por quê? Se chegamos, se o futuro chegou, então, está ao alcance de uma geração, pensar o quê? Só governar e ganhar a eleição uma atrás da outra. Aí tocaram areia na máquina e para não ganhar mais eleição, porque senão ia continuar ganhando. Das razões desse descarrilamento é porque estavam ganhando demais eleições. É mais ou menos esse é um ponto fetichista de arena política circense que não interessa muito. Bom, é isso. Mas faz pensar o livrinho de vocês. Vou me permitir um comentário íntimo de provocação, até porque tenho muitos amigos aqui, e para tentar gerar alguma reação depois final e abrindo o debate, mas ouvindo o Paulo, eu consegui entender, depois de ter lido meio rápido o livro esses dias, a importância, né, de um livro que chega humildemente, né, porque ele
pelos mesmos mecanismos que ele denuncia, que ele chama a atenção, ele não é o mais vendido da Folha, como pode ser livro do Gessé de Souza, Laura Carvalho. Ainda, em termos de sucesso editorial e de sucesso de ideias hegemônicas, é um livro menor, mas é um livro menor nesse sentido potente, né, e até de conseguir trazer ideias, mas de conseguir fazer uma releitura do anterior, né, de um livro e aí a provocação, né, porque eles fazem, a partir do Foucault, né, uma leitura bem cuidadosa do Foucault, eles trazem Foucault para os nossos debates, né? E Foucault justamente eles acabam levando Foucault para um lugar onde ele não ia, né? Que é essa hipótese sobre a lógica neoliberal poder gerar uma saída para além e positiva do neoliberalismo, né? Dialogando com toda uma tradição do pensamento do autonomismo italiano, do Negri, essa ideia de, a partir de entender a máquina, conseguir enxergar caminhos para usar ela e sair dela, né? E a provocação é que esse pensamento que caracteriza Bruno e Giuseppe é uma marca deles e tem a ver com o lugar onde eles pensam, provavelmente estava sendo utilizado no lugar errado, antes de 2013. 2013 levou o pensamento de um Foucault trazido para os trópicos e multiplicado pelo Deleuze, pelo Negri, para um outro lugar, né? E ouvindo o Paulo sobre o esgotamento dessa tradição crítica, desse pensamento social, que se conforma com cutucar onças, né? Vocês dizem, esse pensamento que vende mais livros hoje, mas só isso, porque apenas circula ainda como morto insepulto nesse meio da esquerda brasileira e da universidade, né? Mas vocês, a partir de uma leitura cuidadosa do neoliberalismo, encontram esse lugar, né? Esse lugar que não entende o neoliberalismo como um significante vazio, não o neoliberalismo dos populistas, não o neoliberalismo da esquerda anti-imperialista, que você chama no livro de stalinismo, e é justo usar esse termo, né? Porque é isso, um neoliberalismo que aparece como um significante que, no fundo, em lugar de pensar esses mecanismos do neoliberalismo, estão pensando numa sociedade que não é mais possível. E acho que ali é o ponto também de encontro com Paulo, né? Que talvez não era possível ainda no livro de 2005, Global, mas tanto quanto Paulo, nesse desafio de pensar a máquina do neoliberalismo, o funcionamento do neoliberalismo, e não o liberalismo como uma identidade de esquerda genérica, ou um projeto nacional, um projeto oposto ao projeto nacional. Então, acho que o livro traz isso, assim, depois de 2013, colocar esse entendimento da máquina, essa possibilidade de sair para além do neoliberalismo no lugar certo, né? Que é deixando de lado esse pensamento esgotado, cansado, né? Que ainda paira e circula por aqui. Então, eu acho que é um acontecimento, assim, no sentido de, não editorial, talvez, vamos ver, talvez até seja, mas político, né? No sentido de dar ferramentas, né? Nessa possibilidade de pensar o nascimento da biopolítica aqui, né? Que é bem diferente do que faz, por exemplo,
Dardot e Laval, pensando no nascimento da biopolítica contra a social-democracia europeia, que é outro problema, porque a esquerda aqui não é a social-democracia europeia. A social-democracia tem outro vínculo, inclusive, com o neoliberalismo que assume, né? E poderia ser parecido, porque aqui também a esquerda assume o neoliberalismo, mas por outro caminho, que acho que tem a ver com esses dois lugares onde vocês não vão, né? O neoliberalismo como significante vazio do populismo, que aparece, assim como Paulo falava, de forma jornalística, assim como as privatizações de Fernando Henrique, nem nessa leitura mais da esquerda latino-americana, que hoje está num lugar praticamente stalinista, né? Assim. Mas não sei se abrimos a rodada e depois fecham. Vamos fazer assim, rodada de perguntas e encerramos com um comentário da mesa. Não. Bem, abrimos agora para as perguntas. Vamos lá? Bom, como o público está meio acanhado nesse momento, eu vou fazer uma primeira pergunta, então. Um pouco leiga, mas aproveitar o conhecimento de vocês. Numa definição assim rápida, como vocês definiriam o neoliberalismo hoje? Essa é a minha pergunta. Olá, boa noite a todos. André. Eu ainda não li o livro, então eu não vou falar do livro, mas eu vou fazer uma pergunta. O nosso país ainda é agrário. E essa discussão que a gente conduz aqui ecoa em determinados pontos específicos da agenda política mundial. Na Espanha, em Portugal, em alguns cantos da França, talvez em algumas partes dos Estados Unidos. Mas é possível pensar um projeto de esquerda no Brasil, num país eminentemente agrário e ainda pobre do ponto de vista de emancipação dessas classes da nossa base? Ou seja, eu queria que vocês situassem essa discussão em relação à formação das nossas bases, né? Quer dizer, o que aconteceu nesse processo? Onde é que está? Quer dizer, acho que deu para entender, né? Meu nome é Daniel. Eu percebi um pouco assim nas três falas, mais ou menos um certo diálogo, né, com uma tradição do pensamento crítico brasileiro, com uma tradição de projetos políticos brasileiros ou de partidos políticos, né, que a gente viveu nesse país, né. E aí, desde o começo, eu me peguei pensando assim: será que a nossa questão não é pensar alguma coisa assim para além da política, no sentido mesmo do Marx, das glosas críticas e da questão judaica, assim, de a gente pensar a emancipação humana, e não a emancipação política, e não a emancipação através, enfim, do poder do Estado, de um partido político que ganhe as eleições e que traga um verdadeiro projeto, que supere, enfim, as deficiências da nossa tradição. Acho que a gente tem que ir numa coisa assim mais radical, sabe, para além dessa coisa de enfim, de uma ideia política, né? Acho que a nossa ideia tem que ser de emancipação humana. Enfim, queria saber o que os autores acham disso. Olá, tudo bem? Eu tenho uma pergunta de quem chegou no final, então não sei se vocês passaram por isso, mas seria a questão sobre a social-democracia, que eu escutei que o El Salvador colocando. Qual que é a relação que vocês fazem da social-democracia como fenômeno histórico, no sentido que ela pós Marx
ela objetivava a revolução em um caminho de acumulação de reformas para se chegar numa revolução social. E como vocês mapeiam essa social-democracia que almejava uma revolução com o neoliberalismo, né? Com o novo liberalismo, com as ideias de Keynes, como que isso se perde em uma resistência ao neoliberalismo? Não sei, eu queria saber mais como que vocês enxergam a social-democracia dentro de uma narrativa histórica e como que ela se encontra com o neoliberalismo. Não sei se vocês já passaram por isso, então, se não quiser responder, está tudo certo. Obrigado. Tudo bem? Meu nome é Lilian, eu sou graduanda em Economia pela Escola de Campinas, também conhecida como Unicamp, que é um dos órgãos que mais abraça e com orgulho os paradigmas do desenvolvimentismo e tem muito pouco espaço para fazer essa crítica e muito menos para entender isso como um fenômeno neoliberal. E aí a minha dúvida, que eu estou entrando muito nesse debate, né, pós-desenvolvimentista, e uma dúvida que me pega muito é, em relação à tradição do pensamento marxista, como o Paulo colocou, como que a gente pode caminhar como nação, não como nação, mas como país, como povos e, enfim, sem a questão da nacionalidade necessariamente como foco. Como a gente consegue caminhar para um projeto de emancipação sem necessariamente incorporar o padrão europeu nas nossas... onde a gente quer chegar, né? Eu estou falando meio confuso, mas eu não sei se isso foi clara. Como que a gente consegue não repercutir os padrões de desenvolvimento ocidentais nesse caminho para conseguir uma autonomia, tipo, mesmo na questão material de reprodução e em termos de economia mesmo. Então, é mais ou menos isso. Obrigada. Vamos fazer essa leva de respostas, que são várias questões já, né? Então, passo a bola para vocês. Quem quer começar? O pior que pode acontecer é você ficar preso no sonho dos outros. O sonho é muito perigoso. O sonho, para o bem ou para o mal, ele realmente tem um poder muito grande de destruição e de criação. E um dos grandes problemas hoje, e é um diagnóstico que eu compartilhei do Paulo, é que estamos sonhando muito mal. Já sonhamos melhor. No meio dessas guerras culturais, a imagem virtual desse debate todo é um heroísmo dos políticos. Os políticos viraram as nossas grandes referências hoje. É incrível. O Lula livre, por exemplo. Estamos sonhando, voltamos a sonhar com o Lula em 2018. Ou as pessoas que sonham com o Bolsonaro. O grande sonho hoje fica entre Lula. E os políticos sonham uns com os outros. O Lula sonha com o Bolsonaro sonha com o Lula. São sonhos que não só são mundos possíveis, como são compossíveis. Que esses sonhos dos políticos, todos eles se encaixam uns nos outros. E uma forma de pensar o sonho é tratar o sonho como uma falsa consciência, ou como uma espécie de realidade esmaecida, ou de inconsciente do real. Mas toda uma tradição no Brasil, a gente pode pensar em Oswald de Andrade, que vai pensar o sonho, na verdade, como uma matriz criativa, como uma matriz virtual criativa. O que são os manifestos antropofágicos, ou o prefácio do Serafim Ponte Grande, senão a produção de uma imagem virtual do Brasil. Uma espécie de sonho material entre Freud e Nietzsche, que o Oswald de Andrade trabalha, e que, a partir disso, gera um circuito. Ou seja, o sonho não é uma falsa consciência a ser elucidada, não é um processo de modernidade reflexiva hegeliana, onde você vai emancipar a partir de uma consciência cada vez mais próxima de uma história, de uma historicidade que é a própria racionalidade, nada disso. Se a gente pensar o sonho, a imagem virtual, como um circuito, uma dobradura, na medida em que, por exemplo, Oswald de Andrade abre todo um movimento de repensamento e de retrabalho da própria nacionalidade, todo um movimento, principalmente no campo cultural, mas também econômico, poderíamos pensar na influência do Oswald.
Um outro pensador que eu acho que também se deixa atravessar por isso, por essa visão do sonho como imagem virtual, paradoxalmente, é o Schwarz. É o Schwarz, porque quando ele traz o Machado de Assis nas ideias fora do lugar, ele está trabalhando justamente um circuito no qual eu crio uma imagem de mim que não corresponde à minha atualidade, mas que na distância em relação à atualidade, na qual eu estou alucinando o meu sonho, eu gero um circuito. E isso gera uma redobra que não é uma mera reflexividade, mas é produtiva. Há um componente criativo nisso. Há uma espécie de geração, um maquinário do sonho que vai se desdobrar muitas vezes. E aí, um dos pontos nossos no livro é que o neodesenvolvimentismo ele é um sonho dentro do neoliberalismo. Se a gente pensar o neoliberalismo como um sonho, ele é um sonho dentro do sonho. É como naquele filme A Origem, com o Leonardo DiCaprio, né, Inception. Você estavam sonhando o neoliberalismo, né, o governo FHC e o Lula são, digamos assim, uma inclusão por cima, um rearranjo por cima, que foi toda a vassoura de Deus do governo FHC, e uma inclusão por baixo, que foi justamente a incorporação na força de trabalho flexível, na força de trabalho cognitiva, nessa força de trabalho de novo tipo do pós-fordismo, que sempre fomos. Jamais somos fordistas, porque somos já pós-fordistas, os pós-fordistas que sempre fomos. Então, se o neoliberalismo já era um sonho, já era uma imagem de modernização, já era uma imagem de capitalismo para o Brasil, moderno, avançado, e que poderia nos tirar da década perdida, de todos os entraves do desenvolvimentismo do século XX, das ditaduras Vargas até a ditadura Geisel, né? Que esse longo ciclo, o longo amanhecer, que é o extermínio indígena, que, enfim, que é esse progresso que pisa, né, nas minorias como se fossem florzinhas no caminho, né, do espírito absoluto. No governo Dilma, no governo Lula, principalmente no governo Lula II, com a crise dos subprimes, em 2008, eles alucinaram. Eles tiveram, opa, essa é uma grande oportunidade de sairmos do consenso de Washington e irmos para o consenso de Pequim. Essa é a grande oportunidade de termos um deslocamento geopolítico na direção dos BRICS, de criarmos uma nova matriz econômica inspirada pela alavanca chinesa dos pacotes anticíclicos, pegaram o pacote para enfrentar a crise dos subprimes e deram um reframing com uma política permanente, que é o plano Dilma, né? Ou seja, todos os campeões nacionais, projetos subimperialistas pela América Latina, pela África. Por quê? Porque esse foi um grande sonho. Isso foi sonhado, isso é um desejo mesmo de uma esquerda brasileira que viu no governo Dilma uma potencialidade de sair do neoliberalismo, de criar uma alternativa ao neoliberalismo, uma espécie de nova Guerra Fria recalchutada entre um capitalismo progressista e um capitalismo tout-court, né, que seria o capitalismo neoliberal norte-americano, entre uma mitigação pelas lutas e a afirmação de uma nova matriz. E aí esse sonho se mostrou um pesadelo. Junho de 2003, ali foi o combate. Não foi no impeachment da Dilma, não foi no todo esse colapso econômico, social e político dos anos seguintes. Ali é a poeira do combate. O verdadeiro combate foi em junho. Junho de 2013 é que foi o verdadeiro combate. Ali que está em jogo este sonho, que é o Brasil maior, que são os mega-eventos, são as mega-barragens, a mega-propina. Porque não adianta só falar, não, o capitalismo é a sistematização da corrupção. Então, é evidente que temos que trabalhar na corrupção para podermos fazer alguma coisa com margem no capitalismo. Isso é tão ideológico quanto eu falar, olha, temos que punir os corruptos porque eles estão errados. É a mesma coisa. Se você não explica como funciona, você não disse nada. E o que se revelou a partir de 2013 é como funciona. Passa por dentro do progresso, do neodesenvolvimentismo, das obras, dos acordos eleitorais, de Belo Monte, da Copa do Mundo, das Olimpíadas, do Comperge. Então, junho de 2013 é quando nós percebemos que estávamos sonhando. E quando você percebe que está sonhando, você está prestes a acordar. E aí acordamos. Mas onde é que caímos quando acordamos? Como no filme do Inception. Quando você está num nível mais profundo do sonho e você acorda, você cai no nível anterior. Então, voltamos ao neoliberalismo, agora reimposto como sonho único, como pensamento único, como único pensamento que podemos, que se coloca contra nós. Então, por incrível que pareça, a tentativa de saída do neoliberalismo foi o que reforçou o neoliberalismo como um único sonho. E aí a nossa tentativa é justamente entender isso não só do ponto de vista do desmoronamento dos governos progressistas, mas também de toda uma gangorra
geopolítica e macroeconômica que envolve a China e os Estados Unidos, porque essa crise continua. Estamos na crise da globalização neoliberal. Não só o governo da crise, não só um governo de crise, mas esse governo de crise também está em crise, porque ele não consegue mais sonhar. E se ele não consegue mais sonhar, o dinheiro perde a sua vitalidade. A moeda perde o seu vis. Sem sonho, não há condições de uma economia que depende da moeda, ela continuar funcionando, porque você não consegue criar mais. Você não consegue avançar, não gera movimento, não gera dinamismo. Então, o drama nosso é esse. Diante do sonho único que se impõe, que é o neoliberalismo, estamos sonhando com quem? Com o Bolsonaro e com o Lula. Talvez até o Daciolo seja um delírio mais interessante, que todo mundo ridiculariza, mas o delírio do Daciolo é o delírio da metrópole. É o delírio dos pobres, né? É o delírio messiânico que atravessa o Rio de Janeiro hoje. Pega um táxi no Rio, você vai ouvir, vai ter uma experiência muito parecida. Conversa com as pessoas da campanha do Daciolo, vão ter uma história. É um delírio talvez mais produtivo, do ponto de vista de uma análise, de uma imagem virtual, do que Resta de Junho, do que Lula livre ou do que a campanha do Bolsonaro. Bom, alguns comentários, tentando dialogar também com as perguntas. Bom, em primeiro lugar, o Paulo apresentou o nosso livro melhor do que a gente, muito melhor. E eu acho que ele pegou absolutamente o que a gente queria elaborar, propor. Acredito que essa questão da datação do esgotamento do paradigma é uma coisa que passamos batidos, né? Que eventualmente é um momento que deveríamos trabalhar com mais cuidado, né? E inclusive eu ter trabalhado isso antes, né? Mas digamos, bom, o resto da proposta é exatamente esse, né? De dizer o que eu formulei, aliás, usando muito esse antropólogo brasileiro do Rio de Janeiro, né? Essa ideia que o Brasil é o país do futuro, né? E o problema é que o futuro virou Brasil, né? Essa é fundamentalmente a inversão, né? Essa ideia da Unicamp de se tornar a Europa como uma formação nacional para depois pensar uma transformação. O problema é que a Europa já está se tornando, se a gente pega a Europa, inclusive com a África do Norte, já está se tornando o Brasil. É essa que é a ideia. Então, ir em direção ao futuro é reiterar os problemas e, digamos, a herança colonial brasileira, biopolítica e do biopoder, não mais apenas por causa das questões do subdesenvolvimento, mas pelo que a própria modernização determina, né? E aí não existe o André que perguntou sobre o Brasil agrário. O Brasil é agrário, mas é você. É também metropolitano, né? E o neoliberalismo ele vigora na cidade e no campo. A produção de boi é uma produção digital, né? A produção de gado é uma produção digital. O capitalismo que a gente chama também de capitalismo cognitivo, etc., das redes, ele não é um setor, não é ligado à tecnologia da informação, embora as empresas da informação sejam eventualmente as empresas hegemônicas, aquelas que mais acumulam, que mais hierarquizam também as outras, mas é um capitalismo que ressignifica o modo de funcionamento de todo o regime de acumulação. E, então, a social-democracia, alguém perguntou sobre a social-democracia hoje, ela está tão em crise como a esquerda, mais em geral, ou até a direita, no sentido que, quando a gente fala de crise da representação, a gente está falando da crise... Bom, há uma crítica geral da representação como redução formal da democracia, e esse é um debate, mas há um discurso sobre a crise da representação como a crise dessa representação, que tinha como motores, né, as formas de organização social, né, em torno da relação social fundamental, que era de produção fundamental, que era a relação assalariada, né? E a social-democracia ela está em crise porque não tem mais esse motor. E, por outro lado, lá na Europa, a social-democracia que introduziu o neoliberalismo, né? Quando a gente pega a Alemanha da Angela Merkel hoje, não dá para entender o que está acontecendo hoje na Alemanha sem o período do governo Schröder, da social-democracia alemã, que é ele que flexibilizou todo o mercado do trabalho e criou as condições para que a Alemanha seja o que ela é hoje. E aí, eu queria dizer
que a minha, digamos, a minha implicância, a minha crítica da relação entre neodesenvolvimentismo, quer dizer, essa ideia de que o país tem que se formar, colocar em forma o disforme, fazer aquilo que o capitalismo nacional é incapaz de fazer, quer dizer, transformar todos os pobres em operários industriais, os índios em pobres, proletarizá-los, na figura do Aldo Rebelo de maneira caricatural, né? Repete o que eu vivenciei, antes que intelectualmente, o que eu vivenciei como militante na Itália dos anos 70. Eu fiquei muito espantado com as posições recentes do meu amigo, o ex-amigo Negri, depois de junho, porque vivenciamos isso juntos, né? Quem pacificou a Itália da década de 70? E aqui nem faço até abstração para saber se isso foi melhor ou não do ponto de vista dos resultados, mas quem pacificou a Itália foi o Partido Comunista Italiano, inclusive colocando o Negri na prisão em 1979. E esse mecanismo de pacificação, que antes de ser uma pacificação repressiva, inclusive com a lei da delação premiada, que é o bojo da lei que está sendo, digamos, usada hoje para a questão da corrupção, que se chamava Lei dei Pentiti, dos arrependidos, né? Ele tem como mecanismo fundamental, no primeiro meado da década de 70, a fragmentação das lutas sociais que tinham uma circulação depois de 68 e na Itália sobretudo 69 entre luta de fábrica e luta nos bairros, nas cidades. Essa fragmentação dentro da reestruturação produtiva entre a defesa da situação dos chamados garantidos, aquele que tinha ainda uma relação salarial de tipo fabril, e aqueles que já eram, a gente chamava de proletariado juvenil, de precariedade. Estou falando de 73, 74, 75. Passou muito tempo e a grande operação foi fragmentar, dividir essas duas dinâmicas, reconstruindo uma lógica da defesa, de manutenção de uma cidadania do trabalho que já estava esgotada. E essa foi a máquina fundamental de destruição dessas formas de recomposição autônoma que aconteciam na cidade. O resultado disso foi a chegada do neoliberalismo, quer dizer, essa resiliência da esquerda em torno das, como se pode dizer, desses baluartes industriais, né? Depois, no final da década de 80, o movimento autônomo na sociedade, na cidade, tendo sido pacificado, foi a chegada do Berlusconi, foi a chegada da normalização neoliberal. E isso se repetiu aqui no Brasil, mesmo com inversões de periodização. Tudo isso foi fundamental nessa linha de fragmentação, de segmentação entre os direitos, a defesa dos direitos a partir do trabalho e a possibilidade de construir uma nova produção de direitos no terreno da luta pelo direito à cidade, né? Então, chegando aqui no Brasil, eu cheguei na década de 90, eu tinha a impressão de uma repetição em termos totalmente diferentes de uma situação parecida, onde todo mundo estava órfão da possibilidade de transformar todos esses pobres em trabalhadores industriais. Ora, a característica do neoliberalismo como regime de acumulação é fundamentalmente aquela de colocar os pobres para trabalhar enquanto pobres, né? Então, por um lado, eles parecem dispensáveis, pelo outro, eles são mobilizados enquanto tais, ao passo que os trabalhadores se tornam pobres. Há um dever trabalho dos pobres e um dever trabalhador, trabalhador dos pobres e um dever pobre dos trabalhadores. Esse que caracteriza o capitalismo neoliberal, né, dessa acumulação flexível distribuída na sociedade. Agora, a máquina de deflação salarial, a máquina de segmentação salarial é uma máquina industrial. E ela tem um nome, que é a China, né? Há uma relação entre o consenso de Washington e o consenso de Pequim, que eu acho sempre subavaliamos. E nos anos 70, eram esses baluartes operários que, ao invés de se abrir no terreno da luta para o salário social, para a recomposição do salário direto e salário indireto, se fecharam absolutamente na recusa da perda de um direito imediato, mas na recusa de uma recomposição de uma nova figura social do trabalho, que naquela época o próprio Negri chamava de operário social, antes de pensar na multidão
quando ele estava na prisão, né? Agora, o que é incrível é que quando vem junho, né, e em um país como o Brasil, onde o que falta, independentemente de qualquer opinião, é a mobilização democrática, a mobilização horizontal, toda a esquerda tenha conseguido dizer que junho era complicado, transformar junho em um problema, transformar a mobilização da multidão em um problema. Ainda hoje, eu encontro um monte de gente em vários níveis, na universidade, jornalista, agora estava aqui com um amigo, etc. Junho foi desconstruído, foi domesticado, foi uma coisa, foi ressignificado por um trabalho sistemático de dizer que aquilo era reacionário, que aquilo foi o início do fim, que foi uma onda reacionária, etc, etc, etc. Isso é inacreditável. Até os espinosistas, não sei, quer dizer, o beabá do Spinoza, aquela pergunta, por que as pessoas trabalham com afinco para a sua própria escravidão? A tradução dessa pergunta é por que as pessoas não lutam. Nunca se perguntar por que as pessoas lutam. O nosso enigma é por que as pessoas não lutam. Elas lutam todo dia e, ao mesmo tempo, por que não se juntam? Por que não conseguem dar a essa luta, que é a sobrevivência, a supervida do dia a dia, em particular no Brasil, uma dimensão democrática, uma dimensão de Constituição? Como pode a esquerda ser aquela que se diz, a gente estava... Eles acabaram acreditando que tinham transferido 50 milhões de pobres para a Suíça, né, que não tinha nenhuma razão de lutar. Não olhavam nem para as estatísticas com relação ao Nordeste. Né? O Nordeste é um enigma, né, porque o Lula pode manter uma popularidade, mas essa popularidade que o Lula tem no Nordeste não é uma popularidade sequer progressista, porque a taxa de encarceramento, a taxa de violência que caracteriza o Nordeste, ela é exponencial. Então, é uma sociedade conflagrada, totalmente atravessada por conflitos, que dificilmente é possível transformar, como no caso do Rio de Janeiro, em dinâmicas democráticas. Enfim, então, mais ou menos, acho que a tentativa aqui é tentar... como dizer, reconstruir... reconstruir não é um bom termo. É fazer o balanço desse enigma e tentar abri-lo a uma situação na qual, quando a gente fala do neoliberalismo em termos mais gerais, a gente pode dizer que ele está em crise, né? A governança neoliberal do neoliberalismo, a governança neoliberal da globalização, ela está em crise e não parece se reconstituir depois de 2007 e 2008. Né? A gente pode dizer que estamos assistindo a uma redefinição das linhas de fronteira, né, no Mediterrâneo, mas também aqui no Mesoamérica, e tem essa ameaça, aliás, que torna ainda mais complexo, né, dessa meridionalização da fronteira, que é o México, né, entre a América Latina e Estados Unidos, né, e que corre o risco de chegar até Colômbia, Venezuela, numa gestão de um novo tipo de guerra que é tão difusa quanto o capitalismo flexível, né, de uma guerra que aparentemente, ou que em parte pode já estar acontecendo, e que só conectaria o modo de regulação dos pobres, que na crise de desenvolvimentismo, neoliberalismo, é o que continua funcionando de maneira quase que automática, né? Então, aqui estamos. É claro que é difícil colocar perguntas sem ter lido o livro, mas, enfim, boa leitura. Vou rapidinho, então. Acho que o Giuseppe e o Bruno já fizeram um sobrevoo completo. E é bem... Eu acho que o testemunho do Giuseppe, que viveu os anos 70 na Itália, mas vocês querem imitar mesmo a Europa? Não só a Europa, é uma Europa imaginária, porque é igualzinho a gente. Parece que é um Brasilzão grande. A França hoje é um país multiétnico, com todos os conflitos possíveis e pobre de todos os tipos, inclusive com terrorismo local. Pronto. É esse o modelo. Então, nós imaginamos alcançar a origem daquilo que está chegando agora ao fim, e conflagrado como a gente. Então, é a Unicamp, desculpa, Liliana, desculpe a Unicamp, eu conheço todo mundo lá, tenho idade para conhecer todos eles. A Unicamp vive no meio do mato,
como é que... desde que eu os conheço, já nos anos 70, eles sonhavam com a Coreia. Eles queriam ser a Coreia. Shy Balls. Depois passou a Coreia demais. Então, e aí vai. Depois é a China. A China é o PT que gosta da China, mas, enfim... se é para falar em digamos assim, desenvolvimento endógeno e de alcançar o núcleo orgânico do sistema, que está aos pedaços, o único que fez isso foi a China, mas a China, vamos estudar a China, mas a China, para chegar onde chegou, está devorando um planeta vai devorar 2 ou 3 planetas, ela fez uma revolução comunista, as pessoas esquecem disso. Ela partiu de um outro zero. Bom, essa é uma outra questão. Aliás, eu acho que é a grande questão. A China é o enigma. Esse é o grande enigma. O que é a China? O que vai acontecer? Ninguém sabe. E seguramente muito comunista chinês, do Partido Comunista Chinês, de boa fé, digamos assim, ideólogo, acha que a China é o exemplo de que o século soviético não terminou e a segunda economia do mundo, possivelmente daqui a 50 anos a primeira, é comunista. Então, como é que vocês falam no fim do socialismo? Para eles estão vivendo, se você pega um bom ideólogo, eles têm milhares, eles poderiam perfeitamente argumentar, olha, muitos veteranos aqui que estudaram, pelo menos, a Revolução Soviética, sabem o que é NEP, nova política econômica. Para uma civilização como a nossa, que 50 anos é curto prazo, um século é curto prazo, nós estamos numa NEP prolongada, estendida, para voltar ao programa anterior. Ponto. É isso. E está todo mundo trabalhando, o comunismo é uma sociedade do trabalho, de imposição do trabalho, não tem essa história de democracia, isso é bobagem, ficou lá para trás, é um outro tipo de governo, aliás, que é o ideal de todos os governantes hoje, é a China. De Singapura, Filipinas, Putin, a Índia, Orbán na Hungria, todo mundo, a democracia iliberal por excelência é o modelo chinês. E que está associado à prosperidade, porque é a fábrica do mundo, por aí vai. Você vê como esses sonhos imbricados são amalucados. Em última instância, sonhar com a China, o que é? A China vai acabar com o planeta antes de chegar ao topo americano. Praticamente isso. Bom, mas tirando isso de lado, eu queria voltar, pegar o sonho do Bruno e falar um pouco dessa tradição crítica brasileira. Quando o Bruno falou, nós já sonhamos melhor, já sonhamos mais, lembrar o seguinte, nessa tradição crítica brasileira, que é longa, quase mais de um século, há um capítulo, que eu acho um capítulo decisivo, que é uma demonstração de que é possível sonhar com outras coisas que não a imposição do trabalho na fórmula do dinheiro como a Europa. Isto é, que foi inventado durante a acumulação primitiva. Que é o seguinte, imaginemos, se tivesse aqui presente, por exemplo, alguém como o Mário de Andrade, se estivéssemos aqui no fim dos anos 20, nos anos 30, ele ia dizer assim, olha, que coisa que vocês estão falando da Europa, o Brasil vai se tornar uma grande Europa, e, enfim, uma sociedade coerente, tal como nós imaginamos que deve ser uma civilização. Pois eu acabei de chegar recentemente de uma longa viagem de mais de um mês pela Amazônia e andei caraminholando umas coisas muito interessantes. Pelo seguinte, nós estamos numa espécie de um limiar, num interregno, num intermezzo. É claro que ele não raciocinava assim, está terminando a Pax Britânica, daqui a pouco vem uma guerra mundial. Essa guerra mundial, entre 18 e 39, está na cabeça de todo mundo, era inevitável. A continuação da guerra estava inconclusa da Primeira Guerra Mundial. De modo que nós alguma coisa no mundo vai mudar, as cartas vão ser dadas, o baralho vai ser dado novamente, e nós podemos fazer o nosso jogo. Nós não sabemos para onde vamos. Vamos nos tornar uma sociedade industrial europeia? Tem chance, não sabemos. Ou o que acontece? Pensando na Amazônia, há um artigo extraordinário que eu recomendo, está sendo gravado na bibliografia, procurem um artigo da dona Gilda Rocha de Melo e Souza sobre essa viagem do Mário de Andrade. Entre outras coisas, o Mário de Andrade, depois ele escreve várias crônicas no Turista Aprendiz, ele diz o seguinte, a minha intuição, e não era dele, era de todo o modernismo brasileiro, era de que nós podemos tomar outro rumo. Nós, o Brasil. E o Brasil, para ele, era uma coisa muito, muito particular.
ele era artista, ele era músico, ele era poeta, romancista, fazedor de coisas, e depois tem uma fase construtiva, depois eu posso chegar lá, ele chega até a governo, inventa alguma coisa chamada Secretaria de Cultura no município de São Paulo. Mas não está inteiramente dissociado. Ele diz o seguinte, é possível tomar um outro rumo, porque as coisas estão desorganizadas ainda no Brasil. Nós somos uma mixórdia colonial. E tem muita gente boa querendo reordenar essa mixórdia no sentido do capitalismo europeu, da matriz europeia, norte-americana, assim por diante. E nós temos uma chance de recusar esse caminho, diz ele. Como? Ele não era um pensador político, no sentido que nós costumamos dar esse termo. Como? Olha, mobilizando esse grande reservatório de energia social e cultural que é o Brasil, que nós aprendemos a conhecer agora, nesses últimos 10 anos, nós, os modernistas de São Paulo, nossos colegas do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, um pouco, percorrendo esse paizão enorme e imaginando coisas. Isto é, o que pode acontecer? Nós podemos pular o hiato burguês do Brasil, que foi, digamos, o Império, século XIX, e o início do século XX, República Velha, assim por diante, que era aquela coisa pavorosa que todo mundo conhece, ao ter estudado. E reatarmos, olha só, pularmos esse hiato em que nós macaqueamos a norma burguesa da maneira mais atroz possível, pularmos esse hiato burguês e reatarmos com a nossa história, o nosso presente colonial, que nós podemos, ele dizia o seguinte, tradicionalizar, incorporar. E esse passado colonial, o que é? Um passado não burguês, de luta de toda aquela ralé sofrida que é o povo brasileiro, que ele descobre, com a cultura que não é uma cultura ainda contaminada pela mercadoria. Quando ele volta da Amazônia, é possível uma sociedade não contaminada pela mercadoria, e nós temos essa chance histórica disso. Só que ele fala como poeta, ele fala como escritor. E lá, ele diz, por que nós não podemos ter uma civilização como a indiana? Alguma coisa, uma espécie de nirvana que ele descobre através... Ele não puxou fumo, não, mas estava perto disso. Ele volta drogado pela Amazônia, embriagado pela Amazônia, e imaginando o que poderia ser uma sociedade afetada pela maleita. Não a maleita doença e o sofrimento que a doença acarreta, mas a maleita enquanto visão de uma espécie de mundo pacificado. E isso, está tudo aqui, foi intocado, e nós redescobrimos isso agora. Por que nós não chutamos? Oswald de Andrade é isso. Só que ele transformava tudo isso em piada, em poema para o Brasil. Era piada, não, todo mundo achava divertido, era coisa para salão, e pronto, acabou. Mas era para ser levado... Olha, o Brasil nunca sonhou tão radicalmente como nesse momento. E não sonhou com a Europa. Não estou dizendo que ele fosse anti-europeu. O raciocínio deles era o seguinte: o que está acontecendo com a Europa é uma coisa semelhante ao que está acontecendo agora, quando a gente fala que está se decompondo também. E está se decompondo e indo, novamente, voltando ao seu aprisco fascista de origem. Bom, o que aconteceu com a Europa naquele momento, dizia, é uma autocrítica interna, também está se decompondo aquilo que poderíamos chamar de civilização liberal burguesa. Então, onde é que aparece essa decomposição? Naquilo que nós chamamos de arte moderna, ou arte de vanguarda. Lá está, é aquilo que nos toca o coração, de nós, artistas aqui em São Paulo. E é uma espécie de crítica interna que a civilização europeia faz dela mesma no limiar, no abismo. Ela vai dar um passo em falso, esse passo em falso é a guerra mundial e o fascismo. Mas ela está fazendo a crítica da lógica que levou a isso. Portanto, revendo todo o passado clássico, burguês, da arte europeia, assim por diante, que é feita sobre pressão. Ora, e, portanto, é uma inovação técnica e tecnológica, da imaginação, para além da forma da mercadoria, que é a arte. A arte é o contrário disso. Ora, se nós juntarmos o nosso passado colonial, que nós estamos redescobrindo agora e que está vivo, a gente viaja e está vivo, um outro tempo que nós imaginávamos sepultado, ele está vivíssimo aí, na rua, qualquer lugar, você vai para o Nordeste, vai para a Amazônia, vai para o Nordeste, vai para o interior de São Paulo, vai para Minas, você descobre tudo. Se nós juntarmos esse arsenal, essa diversidade, como se diria hoje, com a vanguarda europeia, portanto, juntarmos as duas coisas, a crítica imanente do capitalismo feita lá por eles, e nós imaginarmos que a crítica que eles fazem, nós não precisamos recorrer a eles como eles fazem
recorrer à arte primitiva, à arte bruta, africana. Assim, nós estamos aqui, ela está viva. Não é artificial. Nós podemos dispensar isso. Se nós juntarmos as duas coisas, que civilização não daria aqui? Ou, pelo menos, diferente. Era uma chance. E durante 20 anos se pensou, 15 anos, o fundo do modernismo brasileiro é esse. Não é futurismo, isso é bobagem. Isso é anterior, eles criticaram tudo isso. De modo que foi possível, sim, sonhar de maneira diferente. Ora, nós estamos, não é para macaquear, mas nós estamos numa situação equivalente a isso. Só que nós vemos o caos destrutivo, é o que está acontecendo, está derretendo o país socialmente. Mas, por outro lado, quem sabe? Não sabemos. De qualquer maneira, o caminho que não pode ser é esse caminho, digamos, eurocêntrico. Eu não gosto dessa palavra, eurocêntrico, mas, enfim, é o caminho a via real do capitalismo que já se esgotou. Isso aqui, já se esgotou e o fascismo está aí. Está chegando aí. Está chegando e pondo em xeque a governança neoliberal da globalização. O que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em vários países da Europa, é exatamente isso. Veio o refluxo da maré, o desrecalque veio pela direita. Nós dormimos no ponto, nós perdemos novamente. Já perdemos, tínhamos perdido lá nos anos 20 e 30, e perdemos novamente agora, eles saíram na frente. Quem está contestando essa governança neoliberal da globalização é a extrema-direita. Está pondo isso a perder. E dando o seu verdadeiro nome, identificando, e todos os Trumps da vida americana fazem perfeitamente, sabem que neoliberalismo e progressismo desenvolvimentista é exatamente a mesma coisa. Então, eles inventaram, inclusive vários sociólogos americanos, o que eles chamam de progressismo neoliberal, ou neoliberalismo progressista, que são os democratas americanos, que não entenderam até agora por que eles levaram a lavada que levaram. E vão continuar levando a lavada, mesmo que tirem o Trump com impeachment e tudo isso. O Trump não, apenas verbaliza. Eles não entenderam o que está acontecendo. Então, e isso significa que nós chegamos a um termo, um ponto final, e a reação veio da extrema-direita. E nós reagimos a isso dentro do pacote do establishment progressista e neoliberal. Que absurdo, olha a coisa horrível que está acontecendo. Você entendeu o que os caras estão fazendo. É isso. Bom, acho que a gente pode terminar aqui com esse livro menor, como disse Salvador. E tomara que ele continue menor, no bom sentido. Obrigado a todos. Boa noite.